Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal, conversando com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Te convido a acompanhar as nossas redes sociais, Elas na Cena Pod, no Instagram, Facebook e YouTube. Este projeto ele foi contemplado pelo edital 6 de 2023, Produção Audiovisual, Desenvolvimento e Finalização da Lei Paulo Gustavo. Nossa convidada de hoje é cantora e produtora audiovisual, Raine Ágata. Obrigada por ter aceito o nosso convite para trocar um papo aqui com a gente sobre as suas produções, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, um podcast para mulheres. Isso. Fiquei super fã com o convite. Obrigada. A gente aqui procura falar, né, das atuações das mulheres no cenário goiano, para que todos tenham acesso e se inspirem cada vez mais a fazer coisas, né, na cultura. Então, a gente que está muito lisonjeado com a sua presença aqui no nosso podcast. Bom, Elas na Cena fala de mulheres e com mulheres, né, envolvidas e inseridas, então, no cenário cultural goiano. Já estão disponíveis, inclusive, pessoal, convido vocês a acompanharem, já tem 2 episódios disponíveis com a Georgia Sinara e também com a Carmelita Gomes. Foi um papo muito gostoso, onde a gente falou sobre as produções, né, que elas desenvolvem. E eu te convido, então, a acompanhar esses episódios no YouTube. Raine, é assim, perceptível no seu trabalho, né, que você se dedica, se entrega de corpo e alma e você tem verdadeira paixão por tudo que você faz. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, né? Então, conta pra gente o que você faz, conta pro pessoal de casa. Essa pergunta, Sirlene, é bem engraçada, assim, porque eu faço tanta coisa, uma mulher multitarefas, que eu inicio, né, na minha carreira musical aí há mais de 27 anos atrás. Então, eu continuo sendo cantora, mas hoje minha atividade principal é produção cultural e aí envolve audiovisual, envolve outras produções culturais, dos meus próprios projetos da minha empresa Cereja do Cerrado Produções, mas também de outros clientes, né? Uhum. Então, eu nesse meio eu acabo trabalhando aí com diversas linguagens artísticas e também sou arte educadora, então também dou oficinas de musicalização para crianças de 8 a 10 anos, em vários projetos meus, projetos de colegas que eu sou convidada, né? Então, é uma efervescência, assim, essa coisa de, como você mesmo disse, né? Eu faço muito o que eu amo. Mas dentro desse processo tem uma parte também assim meio amarga, que é a parte burocrática, mas que faz parte. Faz parte. Que ninguém quer fazer, mas eu vou me tornando cada vez mais especialista nesse lugar. Exatamente porque o mercado não curte muito abraçar esse lugar, né? É verdade. A gente aqui tem falado com mulheres que atuam em diversas faces culturais, né? E com você não é diferente. Dentro de tudo que você faz, o que faz seus olhos brilharem mais? Que você tem, assim, uma paixão de entrega mesmo? Olha, eu vou te falar que a minha primeira paixão é a música, né? Uhum. Então, ela todos os momentos que eu cheguei no diagnóstico que cantar não dava dinheiro, eu parei de cantar, eu morri um pouquinho. Então, quando eu entendi que cantar era viver, independente de recurso, né, de retorno, então eu entendi que esse é um lugar meu de mais prazer, né? Mas também produzir artisticamente é um lugar muito de prazer, seja qual linguagem for, porque a arte é encantadora em todas as suas expressões. Então, de fato, esse lugar da produção também me encanta. Mas cantar para mim é viver. E quando você percebeu, assim, em que fase da sua vida que você percebeu que cantava, que era possível, que você tinha esse potencial? Eu começo desde muito pequena em coral de igreja, né? Meus pais católicos e tal, frequentando grupos de casais e tudo mais. E aí assumiam a missa, né?
E aí tinha sempre aquela pirralhinha lá querendo cantar lá, e eles me colocavam para cantar no coral, e aí eu fui assumindo isso, até que eu passei a participar de um grupo de jovens da igreja, onde eu comecei a tomar mais frente. E fui me destacando com relação a isso, e despertou a vontade de fazer aula de canto. Então, a partir daí, né, claro, apresentações de escola, não sei o quê, de forma, né, de jeito informal, mas até que eu, de fato, busquei me profissionalizar e isso já tem um bocadinho de tempo. Você disse que teve um momento da sua vida que você parou de cantar. É, a gente sabe que é muito difícil viver de música no nosso país, né? Você diria que esse foi um dos momentos mais difíceis da sua carreira? Olha só, não tem como falar disso sem falar da minha vida íntima, do ponto de vista de que eu sou uma mãe solteira, mãe de 3 filhos, um filho de cada pai, onde vivi realidades totalmente diferentes, tive que lidar com isso e tive que colocar comida na mesa. Então, não foi só sobre uma questão de status do ponto de vista de falar, eu quero viver bem, não, era viver. Sobreviver. Sobreviver. Então, sobreviver me colocou no lugar de que eu não podia dedicar a cantar profissionalmente, porque isso não me dava retorno suficiente para colocar essa comida na mesa, né? Então, de fato, eu parei também por uma força maior, né? Mas, em todo caso, eu acho que ainda assim eu fiquei tão magoada com isso que eu podia ter continuado cantando, mesmo que fosse na minha casa, mesmo que fosse de outras formas, buscando outras vias. Mas é porque é doído. É doído a gente conquistar esse lugar. Eu já tinha, quando isso aconteceu, álbum lançado, já tinha vivido na Espanha, né? Lá eu era tapete vermelho, coisa que nunca aconteceu aqui. Fui página inteira de jornal, né? Então, assim, quer dizer, havia um respeito, porque o espanhol, principalmente na época que eu vivi em Barcelona, ele desejoso de escutar, né, a música brasileira. Então eu tinha isso muito conquistado. Tive que voltar, porque meus filhos eram muito pequenos, minha mãe ia casar, uma longa história. Mas enfim, eu já vinha dessa história. Então foi muito frustrante voltar onde o tapete era vermelho para eu pisar, num lugar que eu não podia viver de música. Você se sentiu começando do zero. Praticamente isso. Praticamente isso. E isso, querendo ou não, do ponto de vista de visibilidade, do ponto de vista de desenvolvimento também da técnica, do canto e etc., isso é péssimo para a carreira. E como que foi esse momento de reerguer, de se reerguer, de começar de novo, assim, que você percebeu que, não, ainda tem espaço aqui, eu vou me dar essa chance novamente? Como que você viu essa esperança brotar em você novamente? Olha, quando eu comecei a ter condições de ter a música ou cantar, voltar a cantar profissionalmente, de forma que eu pudesse conciliar com o meu trabalho, onde não era a minha fonte de renda principal, eu consegui me reerguer, mas foi conta-gotas. Foi de pouco em pouco, porque aí a gente já lida com outra coisa, que é o mercado, que que ele é cíclico e que ao mesmo tempo ele girou e que você já não está mais em evidência, as pessoas não te conhecem. E então, assim, então foi pouco a pouco eu fui retomando. Mas eu retomo com muito mais força há 7 anos atrás, quando há um episódio do falecimento do meu pai, que era um dos meus maiores fãs, né? E que falou comigo poucos dias antes de morrer, né? Porque ele não tinha podido ir do meu show, do Cante Ouro. E aí eu levei para ele, né? Para poder ver um vídeo meu cantando. E aí ele chorava e falava, tá vendo, filho, isso é o seu. Foi das últimas conversas que a gente conseguiu ter, porque dali depois ele foi para UTI e não voltou mais. E o falecimento do meu pai me trouxe uma sociedade da qual eu recebo por mês uma quantidade simbólica, mas isso me deu fôlego para falar, agora eu não trabalho para mais ninguém. Agora sim eu vou dedicar à minha empresa, eu vou dedicar às atividades culturais e eu vou cantar o máximo que eu
puder. Não, e eu acho que fora essa questão financeira que você teve, esse fôlego, né, para se dedicar, acho que essa questão de ter ouvido isso do seu pai te deu um gás muito grande, né? Com certeza, né? Porque, assim, é algo que às vezes a gente se perde, né? A gente se perde, porque nessa necessidade de sobrevivência, eu aprendi a ser gerente, eu aprendi a ser líder do ponto de vista de levar empresas, as pessoas para frente. Né? Então, assim, isso também foi uma escola importante. Como não? Hoje é muito importante para a minha própria empresa, Sim. né? Mas eu naveguei num lugar nada a ver com artístico, né? Mas um lugar administrativo, burocrático, que hoje soma também. Essa Então, vivência contribuiu para que você levasse os seus projetos hoje em dia, né? sem dúvida. Nossa, que trajetória bonita. Obrigada. Trajetória linda. Vamos falar um pouco sobre os seus trabalhos atualmente, mas eu quero começar falando sobre um específico, porque você canta em bares, né? Hoje em dia você faz esse trabalho de cantar em barzinhos aqui em Goiânia. Como que funciona? É semanalmente? É fixo? Toda semana você está em um lugar? Como que é? Conta pra gente. Silene, eu estava nesse ritmo, sabe? Mas eu também dei uma desacelerada. Por quê? Porque eu estou com muitos projetos e com muitas produções. Então, eu já tive que tirar o pé do barzinho. Não parando de cantar dessa vez. Dessa vez, só o barzinho mesmo eu dei um tempo. Sim, eu cantava mais ou menos uma semana sim, uma semana não. Até porque o barzinho não é um espaço muito, como que eu vou te falar, de reconhecimento mesmo, Sim, eu ia te né? perguntar sobre isso. Como que você se sentia como artista, né? Porque... Como artista, eu sou uma pessoa muito performática, né? Eu converso muito, né, com gestos e etc. Então, às vezes, o barzinho você se sente cantando pro copo. Né? Apesar de que eu tenho essa coisa muito de olhar, de comunicar, assim, para além, então você vai ganhando as pessoas, né? Mas, querendo ou não, o barzinho, para mim, é muito mais o meu prazer de estar ali cantando, que seja para mim, do que necessariamente entender que esse é um lugar que, de fato, vale a pena, que é reconhecido. Independente disso, tava ali fazendo o que você ama, né? Então, como o barzinho para mim também já é esse lugar de tipo, é a minha terapia, eu tô cantando aqui porque tá legal, tá bom para mim. Então, não necessariamente eu me coloquei nesse lugar religioso. Toda semana eu quero cantar, vou cantar de sexta, sábado, domingo. Não. O barzinho para mim não é esse. Era leve, né? É. Que bom. Você também foi convidada para o primeiro festival de Britânia. Conta um pouco sobre essa experiência pra gente. Ah, sim. Foi uma experiência incrível, porque aquele palco passou Almir Pessoa, Anila Branco, antes de eu estar lá, né? Maria Eugênia, tiveram outras pessoas em outros dias. E o dia que eu fiz, né, foi muito legal, porque eu fechei, né? Eu fui a última atração do festival e uma banda só de mulheres, que é algo que eu carrego também comigo, né? Como uma marca. Eu sou uma das cantoras goianas que mais se apresenta com mulheres e faço questão de estar entre elas e com elas. E aí, assim, foi uma experiência incrível, porque a gente ficou concorrendo com a quermesse da igreja, que tinha um forró que ia acontecer, e eu falava, meu Deus do céu, o repertório é tanto, eu falei, vamos enxugar esse repertório, e assim, aos poucos, a gente foi ganhando as pessoas, porque uma cidade que tem um costume, apesar de ser turística, um costume predominantemente sertanejo, né, que... Na verdade, isso é uma máxima do estado de Goiás e do Brasil. Mas lá, né, não tinha recebido ainda um festival com essa cara mais voltada para MPB, né, para música popular, essa coisa assim, mais para o samba. Então, assim, foi muito legal para mim ver as pessoas participando. Claro que sempre você escuta assim, toca Raul! Mas tem que ter, né? Então, todo show tem alguém para pedir. Né? Mas eu falo, não, vou tocar um Gonzagão, vou não sei o quê. Então, assim, aí a gente vai trazendo para essas camadas populares do ponto de vista
desse conhecimento, dessa cultura, né, que a gente vê tão arraigada do ponto de vista de não conhecer outras coisas, porque a mídia faz isso, né, tendo a oportunidade de escutar uma música diferente, que se pode dançar, que se pode envolver, que se pode se balançar, que, né, então, assim, foi muito legal. Não, já quero fazer um gancho nisso que você falou, lembrando que, sim, nós estamos na terra do sertanejo, né, e é diferente para nós ouvirmos outros estilos musicais. E você faz show de bolero. E como que é? Porque é um ritmo diferente pra gente, mais envolvente, né? Tem um público ali cativo que gosta bastante, ou você conquista no momento ali? Como que funciona esse show? Olha, o show de bolero, querendo ou não, porque ele realmente é algo que está muito distante do que se ouve, né, hoje em dia. Então, é uma maneira de alcançar muito mais essa memória, né, afetiva, ou dos filhos, né, ou alcançar os próprios pais ou os avós, porque nós vamos falar dessa geração que está muito deixada de lado, porque se essa geração quer vivenciar essa identidade, essa memória, eles ouvem onde? Né? Que não seja, sei lá, na internet, colocar e tal, mas assim, para escutar, né? Eu quero escutar algo agora que me lembre meus tempos e tal. Onde? Né? Então foi um pouco pensando nisso, pensando muito porque eu sou uma pessoa assim que fui um adolescente rebelde, mas depois que minha ficha caiu, depois de 3 filhos, né? Hoje minha filha mais nova vai fazer 19 anos esse mês, então quer dizer, nossa, como o tempo passa. Voa. Né? A mais nova. Então, assim, para mim, bolero foi um lugar de acionar em mim e acionar nas pessoas esse lugar afetivo, memória. E, então, quer dizer, algo que eu escutei em casa demais, né? Então, o bolero, que inclusive eu saio agora para circular com ele. É um dos seus projetos atuais. É um dos meus projetos atuais. Eu saio para circular com ele agora. Dia 25, a gente tem nosso segundo show com o Granfieira, Raine Ágata e o Granfieira, que o Granfieira não é gafieira, viu, gente? Granfieira. É Granfieira, é o nome de uma banda que é uma mini orquestra. 4 sopros, violão, cavaquinho, 2 percussões. Caramba, muito e professores, mestres, assim, tô no meio dos feríssimas, né? E a gente sai para circular agora. Nós vamos fazer Catalão, Anápolis e Rio Quente, a pousada do Rio Quente. Né? Através do programa Goiáses, nós vamos circular com o Granfieira, que estreou no início de 2023 no Teatro Goiânia, no CLAC, né? Então, nosso primeiro show. Então, já está na estrada desde o ano passado. Então, assim, a gente retoma agora com força total em lugares que às vezes as pessoas não vão dançar. Porque eu acho um desperdício cantar bolero para ninguém dançar. Eu falo, gente. Não, o bolero, ele tem que ser. A gente sente, a expressão dele é no corpo, né? Então, tem que exteriorizar isso. É muito legal, é lindo. Mas a gente fez isso no Teatro Goiânia e eu achei que ia ser uma coisa assim, mas nossa, o retorno, sabe? A satisfação das pessoas, porque é isso, mesmo que a música seja para dançar, você dança, às vezes não é sentada numa cadeira, sem né? querer. Então eu senti muito isso, né? E eu acho que é isso, fazer bolero para mim é realmente fazer um diferencial nesse lugar, nesse estado, né? Até nesse país que está cada vez mais esquecido esse ritmo aí. E é interessante porque esse é um movimento que vem acontecendo, inclusive nas redes sociais, de resgate, assim, dessas memórias. E a gente vê os jovens postando, por exemplo, músicas que tocam os sentimentos deles, que foi de uma época que eles não viveram. Então, é isso que você falou, né? Vem muito da experiência dos pais, dos avós, e a gente vê que esse movimento, ele vem acontecendo ultimamente mesmo. Porque, na verdade, o mundo, por mais moderno que ele fique, né? O que foi feito, que de fato faz parte da gente, não tem como ser desfeito. Mesmo que isso a gente não consiga explicar. Eu falo porque a indústria fonográfica, ela criou essa coisa da mídia descartável, né? Da música descartável. E isso é muito absurdo, né? Porque eles estão afim de valorizar
e de dar vez para aquilo que vai passar fast food, né? E só que, por outro lado, isso vai criando um vazio. Então, o que vai acontecer? Se novas coisas com qualidades não se aparecem, automaticamente o que vai acontecer? Vai se buscar o que se tinha no passado. Exatamente. Né? Esse resgate. Então é sobre isso, né? Então é sobre que eu acho que nós vamos chegar a um ponto que a música não vai ter como mais ser A, E, I, O. Porque daqui um pouco, né? Então, e aí a gente volta. Porque e ainda o mundo bem. é assim, né? Aí a gente tende a voltar. E então ainda eu penso bem. que a gente começa nesse movimento devagar. Exatamente. Agora, sobre o seu projeto com o SESC, você fez ou faz ainda apresentações no SESC com Música na Varanda? Eu participei do Música na Varanda, porque o Música na Varanda é um projeto do SESC. Então, vários artistas passaram por lá. Então, eu fiz algumas vezes lá no SESC. Então, aconteceu, mas nesse momento não é um dos seus projetos ativos. Não é meu projeto, é projeto do SESC, entendeu? Então, tipo, o SESC convida outros artistas e eu já participei algumas vezes lá. Entendi, bacana. Agora, sobre a passagem da tocha olímpica. Isso foi... Conta pra gente essa experiência. Isso foi muito legal, porque foi ali no Vaca Brava, né? No Parque Vaca Brava, aliás, aqui pertinho, né? E assim, tava eu, João Garoto, mais alguns percussionistas, e a gente fazendo samba, né? E exatamente no momento da passagem da tocha, porque assim, aconteceram vários shows, né? Mas exatamente no momento da passagem eu estava cantando. Então, assim, foi algo que marcou bastante, né? Porque a gente não sabe quando é que isso vai acontecer de novo, né? Não, imagina. Então, realmente, isso aí foi uma experiência muito legal. Aquele palco que eles fazem um pouco à frente ali do lago, né? Então, foi no bem... momento que você estava. E você se lembra qual era a música do momento? Nossa, não, essa não, me apertou. Não, só a nível de curiosidade. Vamos falar do Canto do Ouro agora. Canto de Ouro. Como que foi a experiência? Canto de Ouro eu participei há alguns anos, né? Acho que participei de 4 edições do Canto de Ouro. E ultimamente não tenho feito Canto de Ouro, porque a atual gestão não me curte muito. Ainda tem que passar por isso, né? Faz parte, nós que somos ativistas, é sobre isso. Eu prefiro não participar do que me calar. É verdade. Entendeu? E assim você se coloca, né? Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem várias outras coisas que pode fazer e a gente pode te curtir de outras formas. E eu acho que é o Canto de Ouro que perde, utilizando de uma forma muito equivocada, né? De lidar com um festival que era para ser maravilhoso, que realmente era uma oportunidade de resgatar essa música, essa MPB, porque o que aconteceu? Os bares meio que escravizaram os artistas de fazer samba. Quantos lugares você vai que está tocando MPB? Né? Então isso é ruim, porque na verdade a MPB é linda. A MPB é um guarda-chuva que entra o samba, que entra o forró, que entra o funk, que vários é essa tendência do musicais. Funk americano, né? Que tem muitas músicas funkeadas, enfim, né? Um pop mais MPB, um clássico MPB. E isso aí, eu acho que tira essa versatilidade, potencialidade que tem a música goiana, né? A música regional mesmo, né? Perdeu muito lugar. E o Canto de Ouro, ele nasceu com essa possibilidade de dar visibilidade a esse tipo de música. E hoje ele perdeu total característica. Então, assim, eu acho que é bem sério o rumo que isso tomou. Então, isso precisa ser revisto, na minha opinião. Tomara que em breve, né? Para que não percam mais oportunidades de belas apresentações por aí. Você comentou comigo anteriormente sobre a inserção das mulheres estar, né, ser uma coisa assim que você faz questão nas suas produções. E eu me sinto muito representada, te agradeço por isso, porque a gente precisa, sim, né, de que mais mulheres possam ser ativas na cena cultural. Porque é como a gente falou anteriormente, nós temos mulheres talentosíssimas que por um motivo ou outro ficam impedidas ali de
demonstrar todo o seu potencial, de se entregar inteiramente por conta das multitarefas do dia a dia. Então, como que você vê essa questão, a importância da inserção da mulher na cena cultural? Como que é isso para você? Acho que é um desafio, uma necessidade, e acho que é uma forma da gente romper com as estruturas do patriarcado, muito importante. Eu vejo o quanto a gente falar e se colocar e se expressar nos ambientes é importante, mas o fazer da gente, ou seja, a prática do dia a dia, no momento que você se coloca de fato para fazer a diferença, para dizer que eu estou aqui, eu vou continuar aqui, esse é o meu lugar, porque o lugar de mulher é onde ela escolhe estar, é para hoje, é para amanhã e é para sempre. Porque nós também não vamos conseguir fazer isso, romper com isso do dia para a noite. Aliás, acho que vai levar muitos anos até que nós consigamos, de fato, sermos reconhecidas e ocupar os espaços representativos como nós deveríamos, em todas as esferas. Não só na música, não só como musicista, não só também na política, né? E de todas as formas. Em todos os cenários. Em todos os cenários. E que seja mecânica, que seja o que ela quiser e ela se identificar. Então, eu sinto que levar projetos assim tem inquietado mulheres a se colocarem mais, né? Estimulando mulheres a estarem com mais mulheres. Porque existem máximas que colocaram nas nossas cabeças que nós somos inimigas, que nós somos concorrentes, que nós somos cheios de picuinhas, quando, na verdade, isso é uma coisa que está intrínseco em nós, mas isso não é real. O que é real é que a gente menstrua, o que é real é que a gente, para ser reconhecida, a gente tem que ser multi, senão nós não somos tão assim eficientes. Então, outro dia eu vi um vídeo que a mulher falava assim: eu estou cansada de ser forte. Eu não quero ser forte, só quero ser eu. E eu me identifiquei muito sobre isso, porque minha vida inteira eu tive que ser muito forte. Eu sempre tive que ser homem. Ontem eu falava muito sobre isso, sabe? Não que eu quero ser homem, mas do ponto de vista de lidar com homens, eu tive que me colocar de um jeito bruto, de um jeito estúpido, de um jeito defensivo, que eu não quero ser. Mas a vida me obrigou a ser. Perder um pouco da sua essência feminina por ter que se envolver ali com homens no seu cotidiano. Com certeza, sem dúvida. E é isso que muitas mulheres fazem, né? A gente tá nesse sistema e a gente tem que se adaptar. E na cena musical, a Isis Krishna, por exemplo, eu gosto muito de falar dela, que ela é a primeira violonista formada na UFG em violão popular, né? Então ela sempre está comigo, é uma das violonistas que mais me acompanha, que faz os arranjos, etc. Esteve comigo no meu festival Sentir Delas, né? Que eu tenho um festival que agora aconteceu no Sesc, segunda edição, o Sentir Delas, onde a gente reuniu aí 9 mulheres, várias artistas visuais, de artes visuais que compuseram o cenário. Foram mais de 40 mulheres entre produção, a artística, enfim. Fantástico. Eu praticamente falei assim, aqui eu não quero homens de maneira nenhuma, mas ainda teve uns pouquinhos envolvidos aí. Mas assim, 95% de mulheres entre técnica, produção e musicistas. E a gente fez rodas de conversa. E nas rodas de conversa ficou tão notório o quanto as mulheres foram reprimidas para serem musicistas, para serem instrumentistas. Né? As mulheres cantoras, você vê mais números. Né? Mas quantas instrumentistas você conhece? É verdade. É uma boa reflexão. Porque quando a mulher, lá na época dos nossos pais, tinha o tal do normal, que as mulheres faziam piano. Então o piano foi um instrumento, assim, ao máximo que foi concedido, né, para as mulheres, assim. Então, e aí isso depois foi tirado da escola. Então aí até aquilo também perdeu-se o estímulo. Então, assim, não há
esse incentivo, né, da mulher ocupar esse espaço. Mas aos poucos vai mudando. Então eu acho isso fantástico e eu acho que a gente precisa dar gás para isso. Então eu quero contribuir com isso hoje, amanhã e sempre. Que lindo, que lindo. E a gente precisa de mais mulheres assim. Que puxa na mão das outras, né? E fala, vamos, vem. Porque ter esse ímpeto assim de não, eu vou fazer, às vezes é muito difícil. Então, se a gente tiver mais mulheres que fazem esse resgate, esse trabalho de resgate, com certeza a gente vai ver muito mais produções lindas por aí. Porque nós não somos concorrentes, nós somos complementares. Isso mesmo. É isso. Muito lindo. Bom, para falar então sobre mulheres, eu quero saber quais são as mulheres que te inspiram, que te trazem assim essa inspiração, tanto nas suas produções como nas suas performances. Tem alguma mulher assim que fala, não, essa daqui, ela me dá essa energia que eu quero transmitir? Olha, eu acho que a primeira mulher que me inspirou e me inspira, que hoje se perdeu um pouco, né, é minha mãe. Minha mãe foi ativista, sindicalista. Minha mãe foi uma mulher que me ensinou muito do que eu sou. Então, eu acho que ela é meu primeiro ponto de admiração, que se eu sou a mulher que eu sou hoje, começa por ela, pelo que ela me ensinou. Depois eu vou falar de Simone de Beauvoir, que coisa maravilhosa, que ensinamentos maravilhosos. Vou falar de Elza Soares, que sofreu violência há tanto tempo, que é uma mulher que durante tanto tempo ficou na mão do Garrincha, com a gente não entender, né? Uma mulher tão inteligente e tudo mais, mas é sobre isso, não é sobre inteligência que alguém é manipulado e e vive sobre um lugar de violência. Mas é o renascimento dela que fala muito para mim, né? Uhum. Ela ter dado esse reviravolta na vida dela e morreu fazendo história. Rita Lee, pela irreverência total. Autenticidade. Totalmente. E é sobre, tipo, que eu sou isso e tá tudo bem. Se você quiser, se você gostar, ok. Se não gostar também, eu tô feliz e é isso, né? É Elis Regina, que com todas as dificuldades que eu vejo, né, de dependência, que ela apresentou e acabou morrendo tão cedo, né? Mas, assim, foi uma mulher sulista que teve que ser forte pra caramba, sempre era tida chata, brigona. Então, um pouco me identifico com ela, porque eu fico imaginando por que era tão chata e brigona. Será que é porque ela era mimada ou será que é porque era a sobrevivência? Isso que é o segundo lugar, né? E ali ela tentou ser manipulada de todas as formas, né? Então, a partir do momento que se impôs, né, que ela se impunha ali, não, eu não quero assim, eu quero assado, começa a ter o título de chata e de brigona. Né? Então, Fernanda Montenegro, né, que eu acho que é uma mulher maravilhosa. E aí, se a gente for falar de mulheres que um pouco mais próximas da gente, né, aí eu falaria assim que eu estou cercada de muitas mulheres que eu poderia homenagear aqui, mas para que eu não cometa nenhuma discriminação de nomes, eu quero dizer que hoje eu tenho a felicidade de constatar que eu estou rodeada de mulheres empoderadas, sabe, que fazem a diferença e que me inspiram. Não, isso é muito bacana. No nosso dia a dia, por mais que assim as mulheres elas não façam nada de considerado muito extraordinário, o ato da sobrevivência no seu cotidiano ali já demonstra muito e a gente pode tirar muitos ensinamentos disso, né? Não é? Fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre a sua entrada no audiovisual agora. Deixar um pouquinho a Raine cantora e agora falar sobre a Raine do audiovisual. Como que foi isso? Como que foi essa sua inserção? Então, isso começa da minha própria necessidade de começar a precisar editar vídeo. Ai, meu Deus do céu, eu preciso editar esse vídeo aqui. Nossa, não tem dinheiro. Aquela coisa dos projetos assim, que nunca tem dinheiro. Começa mais ou menos por aí.
Então, eu comecei essa experimentação da edição, fui aprender a manipular um software para poder fazer isso e tudo. Tá. A partir disso, eu comecei a me interessar bastante pelo audiovisual. E aí, na pandemia, né, a gente teve a necessidade de se virar, porque a gente não podia estar em aglomerado, não podia ter muitas pessoas. Então, como é que era fazer um videoclipe num set com pouquíssimas pessoas? Então, tipo, eu fui a cantora, eu fui a diretora, eu fui a editora em um deles, enfim. E é essa coisa de assumir esses multilugares, mas esses multilugares que foram experimentações importantes. A partir disso, né, quando a gente vem pós-pandemia, eu já me encontro num lugar onde eu pego um projeto que precisava fazer também a entrega da história do Congo, da cidade de Goiás. Uhum. Só que tinha R$8.000. Quem faria um curta que fosse com tudo? Com direção, com captação, edição, com R$8.000. Mas como a pandemia tinha o objetivo de ajudar, né, as pessoas os artistas que estavam sem condição de remuneração, o foco daquele projeto era muito mais remunerar o pessoal do Congo, né, os integrantes, do que necessariamente entregar esse audiovisual. Uhum. Então, acabou que essa parte era menor para conseguir remunerá-los. Bom, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, e agora? E eu que escrevi esse projeto, mas o foco do projeto era eles, não era esse audiovisual. Aí eu olhei para aquilo e falei, agora é fazer de um limão a limonada. E tinha outra entrega que o pai, né, o mestre do Congo Vila-Boense, ele recebeu também um prêmio lá de fazer do mestre, né? Contar a história dele. Falei, então, nós vamos ter que juntar esses 2 projetos aqui para ver o que vira. Juntando os 2 projetos, eu tinha R$11.000. Para os 2 projetos. Para os 2 projetos, na cidade de Goiás. Então, eu tive que ficar lá uma semana. Hospedagem. Tudo. Resultado disso, eu coloquei mais 12 do meu bolso. Eu não ganhei. Mas por quê? Ali, eu vi a paixão de entregar aquela história. E ali eu consegui fazer meu primeiro média-metragem. Né? Era um curta que virou média. Era um curta que virou média, porque eu não conseguia cortar nada. Ai, meu Deus, acho que essa é a pior parte. Acho que a parte da edição, a parte da montagem em si, acho que é uma das piores partes do ponto de vista da dificuldade, né? Que você fala, nossa, mas isso é importante. No fim, tudo fica importante. Bom, aí eu consegui também eu consegui selecionar imagens que fosse para o mestre, né? E outras imagens que ficassem para o filme. Então, a gente conseguiu contar as 2 histórias separadamente. Essa do mestre, eu que tive que fazer a edição. E o outro foi a Ita Catenduva, que fez a edição. Então, também um filme que conta a história de homens, porque o Congo, totalmente homens, feito só por mulheres. Não, fantástico. Desconstruindo, né? Um patriarcado. Na captação eram mulheres, eu dirigindo, a edição de mulher. Então, assim, também foi algo tremendo aí pra gente, essa experiência. E como que surgiu a ideia do Congo? Assim, como que surgiu o interesse de contar essa história? Eles são meus clientes, então eu já escrevia projetos para eles, eles já tinham circulado com outros projetos. Então, assim, na verdade, o interesse de contar a história é a história que, sim, muito interessante, porque eles não são... Há uma diferença entre Congo e Congada, e eles explicam isso no filme. Assistam filmes. Inclusive, está disponível onde? No YouTube. Congadeiros de Emoção, Força e Fé. Né? Então, e no Congo não tem homens. Só que como que eu contei essa história? Contando que tanto de mulher que tinha dentro dessa história por detrás dos bastidores, né? Então, a esposa do mestre, né? Que
lava as roupas, cuida das vestimentas deles com todo carinho, e dobra, nossa, mó, né? É as filhas que passam as roupas, é a neta que faz a maquiagem. Então, essa história muito patriarcada, né, de homens e tal, eu contei mostrando que tanto de mulher que tinha. Quem verdadeiramente faz acontecer, né? Né? Porque eles falam, elas não estão aqui, mas elas estão, porque sem elas a gente não vai. Eles só foram, mas quem fez tudo acontecer por trás, né? Foram todas aquelas mulheres. Aí começou por aí, né? E aí depois eu fiz um outro filme deles, que aí já é já contando a inserção deles na festa de Santa Bárbara, que é já essa inserção desse sincretismo, que assim, do ponto de vista que o Congo, ele mistura um monte de religiões e a igreja abre para eles entrarem. Então, assim, muito legal essa mistura também, né? Aine, fantástico esse projeto. Assim, eu tenho certeza que o pessoal de casa também ficou instigado para conhecer mais. E chegamos ao final. Nossa, mas eu tenho que contar que eu tô num desafio gigante, que eu começo a gravar o programa Lá Vem Ela, segunda edição, que é um programa de mulheres. Então, assim, eu continuo nessa crescente no audiovisual. Tô muito feliz por estar no audiovisual. Logo depois eu gravo um filme chamado Flores e Espinhos, que fala sobre mães que têm filhos deficientes. Então, assim, essa é a minha missão. Não, pessoal, eu quero pedir para vocês acompanharem a Raine nas redes sociais. Ela tem tanto projeto lindo, ainda tem um projeto nas escolas que não deu tempo de falar aqui, né? Mas acompanhem nas redes sociais, eu tenho certeza que vocês vão se encantar pelo trabalho dela. E eu quero te agradecer de coração por ter aceito o nosso convite para compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigada. Nossa, eu quem agradeço, estou muito feliz por estar aqui. Quero dizer que nós estamos com outro projeto lá no Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, que tem uma vasta programação. Confiram nas minhas redes sociais, lá tem tudo, não vou tomar mais esse tempo, mas olha, que manhã linda, adorei estar com vocês. Ai, muito obrigada. E é isso, pessoal, a gente finaliza por aqui. Muito obrigada por estar conosco em mais um episódio. Acompanhe tudo nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, Instagram, Facebook e YouTube. É isso aí, te vejo no próximo. Tchau, tchau.